Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, enquanto estamos em pé, quero registrar minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar participando desta Escola Bíblica de Obreiros e Líderes. Outra vez estendo minha saudação ao pastor Zilmar Miguel, presidente da igreja, e dos Gideões Missionários, sua esposa, irmã Maria Inês. Também nossa gratidão a Deus pela vida do pastor Adriano, da irmã Roberta. Deus abençoe, uma alegria estar com os irmãos aqui nesses dias. E a minha saudação aos nobres preletores, pastor Cláudio Gama, pastor Caramuru, a minha esposa que me acompanha e todos os demais obreiros e líderes aqui da igreja em Camboriú. Amados, como o nosso tempo é exíguo, quero lhes convidar para a leitura da epístola ou do livro aos Hebreus, no capítulo de número 2. Nós vamos usar aqui a projeção na tela, é o versículo de número 14 e também o versículo de número 15. Hebreus, capítulo de número 2, versículos 14 e 15. Está projetado na tela. Eu não sei se é possível projetar o texto também nessas telas menores. Se for possível, os irmãos da mídia nos ajudem para os... Só aqui no telão, né? Ok. Quero também cumprimentar, em especial aqui, um amigo lá de Florianópolis, o Mateus. Mateus, bem-vindo, Deus te abençoe. Amados, a Escritura diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Agora eu peço aos irmãos para repetirem depois de mim: pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Continua repetindo: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O tema está aí na tela, repita depois de mim: a vitória de Cristo sobre a morte. Quem diz amém? Assentai-vos, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e muito obrigado pela vossa cooperação. Amados, a Escritura nos ensina no livro do profeta Isaías, capítulo 14, e também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, que o Criador colocou um querubim ungido, Lúcifer, para liderar os seres celestiais. Porém, o coração de Lúcifer foi tomado pela soberba, e ele disse para si mesmo: subirei acima das estrelas, exaltarei o meu nome, me assentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. O desejo de Lúcifer de ser semelhante a Deus levou a promover uma rebelião nos céus, cometendo pecado, e por esta razão Deus expulsou a Lúcifer e uma terça parte dos anjos que com ele se rebelaram. Eu pergunto à igreja: Deus, em sua onisciência e presciência, sabia ou não de antemão que Lúcifer e uma parcela dos anjos haviam de se rebelar? Sim ou não? Sim, Deus sabe tudo. Porém, mesmo sabendo disso, Deus não estabeleceu para Lúcifer e nem para os anjos caídos nenhum plano de redenção, nem um plano de arrependimento, nem um plano de perdão. Eles estão condenados eternamente. E no livro de Gênesis nós temos então o relato da criação das obras aqui na terra.
No capítulo 1, versículos 20, 21, 22, 23, o quinto dia da criação, Deus deu ordem para as águas, e disse às águas: produzam os seres marinhos e as aves dos céus. E mediante a palavra de Deus, as águas produziram as aves e os seres marinhos, conforme a sua espécie, ave gerando ave e peixe gerando peixe. A partir do versículo 24 e 25, o sexto dia da criação, Deus diz para a terra, para que ela produza os répteis e os animais domésticos e silvestres. E a terra produziu, cada um conforme a sua espécie, boi gerando boi, ovelha gerando ovelha, e assim por diante. Foi a água que produziu as aves e os seres marinhos, e foi a terra quem produziu os animais silvestres e domésticos, os seres irracionais. Mas no versículo de número 26, quando Deus vai criar o homem, quando Deus vai trazer à existência a raça humana, Ele não dá ordem nem às águas, Ele não dá ordem nem à terra, mas Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Lembram da queda de Lúcifer? Porque foi expulso do céu? Porque queria ser semelhante ao Altíssimo. Mas Deus decidiu que eu e você, nós seríamos criados à sua semelhança. Nós fomos gerados à semelhança do Altíssimo. Tudo que o diabo gostaria de ter sido. Esta é uma das razões pelas quais ele nos odeia e tem raiva da raça humana e quer destruir o ser humano, porque somos a imagem e a semelhança de Deus. Agora eu pergunto aos irmãos, lá no jardim do Éden, quando Deus se dirige a Adão e Eva e determina que não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e o pecado e a desobediência afastam o homem e a mulher da comunhão de Deus. Eu pergunto, Deus sabia de antemão que Adão e Eva iriam pecar? Sim ou não? Sim. Assim como ele soube que Lúcifer iria pecar. Mas ao contrário da decisão divina em relação a Lúcifer e aos anjos caídos, quando Deus soube de antemão que o ser humano criado à sua imagem, à sua semelhança, a obra-prima da criação iria pecar, Deus estabeleceu na eternidade um plano de resgate, um plano de salvação, um plano de arrependimento, um plano de restauração. Você pode dar a glória a Deus por este plano glorioso de redenção? O pecado no Éden trouxe, aí na tela, a entrada da morte. O texto que trago para os irmãos refletirem, Romanos 5,12, projetado em virtude do tempo, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A morte, ela é ao mesmo tempo espiritual, que é a separação da comunhão entre Deus e o homem, e ela também é uma morte física. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, o projeto original de Deus era de que tivéssemos vida eterna. A morte era apenas a consequência do pecado. Caso o homem não tivesse pecado, ninguém da raça humana haveria de morrer. A morte é o resultado do pecado. A morte é o resultado da desobediência. Esta desobediência, a entrada da morte pelo pecado, ainda prevalece. Veja o outro texto, Tiago 1,
14, 15. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria fraqueza, pelo seu próprio desejo de pecar. Depois, havendo a concupiscência ou o desejo de pecar concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, no texto que lemos na abertura aos Hebreus, a Escritura diz que quem estava amedrontando a humanidade, dominando o ser humano com medo da morte, que detinha na sua mão o império da morte, era o diabo. O diabo vem desde então, desde a queda do homem no Éden, com o império da morte na mão, amedrontando as pessoas, matando, destruindo, conforme o texto de João 10:10, ele veio roubar, matar e destruir. Então, apenas para deixar claro que o pecado, ele introduziu a morte no meio da humanidade. Mas Deus projetou um plano para restaurar a nossa vida. Olha, amado, escute bem, João 3,16, um texto áureo que todos sabemos de memória, mas que nem sempre entendemos a dimensão. O texto diz, quem pode recitar? Porque Deus, vamos juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas tenha a vida eterna perdida no Éden por causa do pecado, ela será restaurada, aleluia, por intermédio do Filho de Deus, que no Calvário vai ser crucificado, mas vai vencer a morte e ressuscitar no terceiro dia. Continuando, Cristo venceu não apenas o pecado, que ocasionou a morte, mas também a própria morte. O texto de Hebreus 4:15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Cordeiro imaculado de Deus, ele foi tentado, mas não pecou, venceu o pecado. Agora, ele vai à cruz, e ele vai à sepultura, e no livro de Apocalipse, vou projetar também, capítulo 1, versos 17 e 18, Cristo se revela a João na ilha de Patmos, e diz, o apóstolo João escrevendo, quando eu o vi, eu caí a seus pés, e ele pôs sobre mim a sua destra, e ele me disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, eu fui morto, mas eis que eu estou vivo para todos sempre. E Cristo disse a João, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Desse modo, amados, a vitória de Cristo sobre a morte retira o império da morte das mãos de Satanás. E veja o texto a seguir,
Ele nos garante vida eterna. 1 Coríntios 16, 22 e 26, Paulo ensina: assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão ressuscitados em Cristo. Ora, diz Paulo, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Nós ainda precisamos vencer a morte. É o último inimigo a ser aniquilado. Continuando, 2 Timóteo 1, 9 e 10. Olha o que escreve Paulo ao jovem pastor: o poder de Deus, diz Paulo, nos salvou, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Ninguém está salvo aqui por obra, por mérito, por boas ações. Estamos aqui por graça. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Efésios, o apóstolo Paulo explica que Deus nos elegeu ainda antes da fundação do mundo. Pela sua presciência, Ele soube de antemão aqueles que haveriam de crer e perseverar, e a esses Ele elegeu e predestinou para serem seus filhos e herdeiros da vida eterna. Na continuidade, Paulo diz a Timóteo: Cristo manifesta agora, ou esta redenção se manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Agora então, amados, vamos fazer uma pausa. Lúcifer desejou ser semelhante ao Altíssimo, e o pecado da soberba lhe custou a expulsão dos céus. Deus soube de antemão e não planejou nenhuma redenção, nenhum perdão, nenhum livramento. Ao criar o ser humano, Deus, pelo seu beneplácito, decidiu que a raça humana seria a sua imagem e a sua semelhança, a obra-prima da criação. E Deus estabeleceu ao ser humano que não cometesse o mesmo erro de Lúcifer, que não cometesse pecado, mas deixou o homem com livre arbítrio. Infelizmente, a raça humana desobedece ao Senhor, peca, e como resultado do pecado, passamos a ter consequência da morte. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, decidiu que a raça humana não estaria perdida para sempre, e estabeleceu um plano eterno de redenção, enviando o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para como homem enfrentar a morte e vencer a morte. Em João capítulo 10, Cristo disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo de mim a dou voluntariamente, porque recebi este mandamento do meu Pai. Cristo disse: eu tenho poder para entregar a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Paulo vai explicar que Cristo é a primícia daqueles que morrem e ressuscitam. Então, queridos, temos aí um impasse.
o ser humano ainda continua a morrer. Enquanto estivermos aqui neste plano terreno, ainda o nosso corpo físico está sujeito à morte. Mas escute, no plano de Deus, a vida eterna não inclui apenas espírito e alma, mas também o corpo. Pouco se prega e se ensina sobre isso. Mas quando homem e mulher pecam no Éden, a promessa de restauração é do espírito, da alma e do corpo. O nosso corpo vai à sepultura. E Deus prometeu restaurar tudo como era no princípio do Éden. Espírito e alma e corpo. E então, permita-me agora convidá-los para ir já à conclusão, a lermos juntos. Abra a sua Bíblia para explicar isso. 1 aos Coríntios, por favor, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 50, está também projetado na tela. Olha o que diz o versículo 50. Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Olha para cá agora, Paulo está dizendo, este corpo e este sangue não podem herdar o reino, não podem entrar nas mansões celestiais, não podem adentrar as bodas do Cordeiro, porque esse corpo ele é corrompido. A corrupção não herda a incorrupção. A corrupção é a inclinação para o pecado. A corrupção é a inclinação para o erro. A corrupção é o desejo, a concupiscência que o ser humano tem de errar. Então não pode entrar. Não tem como. O que vai acontecer então, se Deus prometeu restaurar a vida eterna também para o corpo, e não só para o espírito, e não apenas para a alma? Olha o que ele diz: eis aqui eu vos digo um mistério. Versículo 51, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos vão dormir, ele está dizendo, nem todos vão experimentar a morte, mas todos serão transformados. Os que morreram e os que não experimentarem a morte, todos serão transformados. Versículo na sequência diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, primeiro, incorruptíveis. O corpo que ressuscita não é mais um corpo corruptível, que se inclina ao pecado, que é dominado pela carne. É um corpo incorruptível, é um corpo glorioso. É um outro corpo, que não é este de carne e sangue, que se inclina à inimizade, ao ódio, à inveja, ao homicídio, à glutonaria, à bebedice, à imoralidade e toda sorte de pecado, adultério, inveja, ciúme. Esse corpo agora ressuscita incorruptível. E quem estiver vivo, Paulo diz, quem estiver vivo, o corpo será transformado num outro corpo. Vamos continuar a leitura. Versículo seguinte: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Nunca mais vamos pecar.
nunca mais estaremos inclinados ao erro. E ele diz mais: e isto que é mortal, esse corpo que morre, se revista da imortalidade. Nunca mais vai morrer, não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor. Aleluia! E olha o que diz o apóstolo: então, quando isto, escute bem, versículo 54, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando o meu corpo for transformado e não se inclinar mais ao erro, ao pecado, quando isto que se revestir, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, quando este corpo não estiver mais condenado à morte, então será dado o brado: tragada foi a morte na vitória. Abarambalaba suremi candalai. E Paulo brada: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, diz Paulo, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia, quando a trombeta tocar, os mortos ressurgirão, nós seremos transformados e adentraremos a cidade santa, a nova Jerusalém, e teremos vida eterna com Jesus, o Senhor, nosso Salvador. Aleluia! E será momentos eternos de regozijo, de glória, de bênção, de paz, onde Ele nos dará os galardões. E amados irmãos, pelejemos pois, vigiemos pois, oremos pois, santifiquemos pois, e estejamos aguardando, porque breve, muito breve, Jesus virá, e nós subiremos e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Deus vos abençoe em nome de Jesus.